Muito boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, queridos telespectadores. Sejam todos muito bem-vindos aos canais virtuais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. Está começando mais uma palestra online. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. E como eu tenho dito, aqui o Espiritismo nos convida a uma reflexão sobre as leis naturais e aos valores espirituais a partir da nossa própria consciência, dentro da lógica e em harmonia com a sabedoria e a caridade. Como todo o trabalho que nós fazemos de forma presencial na nossa casa espírita, vamos começar com uma oração. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, a este amigo de todas as horas, para que nos abençoe, para que possamos desfrutar do seu imenso amor e da sua imensa paz, para que neste momento em que estamos como humanidade em prova coletiva, que tenhamos a sua proteção, o seu amparo, da Mãe Maria de Nazaré e de todas as suas falanges benfazejas. Bendito este momento que podemos refletir alguns dos seus ensinamentos. Muito obrigado por tudo, Mestre. Que assim seja. Então, gente, seguindo as reflexões a respeito do Espiritismo, que tão importantes são neste momento difícil que estamos passando, hoje vamos falar sobre condutas saudáveis. Primeiramente, alguns esclarecimentos se fazem necessários. Não encarem o meu arrazoado como um libelo de moralismo. Não é isso. Tampouco de superioridade. Quando eu pousei a minha destra sobre este tema, fiz as pesquisas e inserções pensando no que melhor cabia para mim ouvir neste momento. Se por uma infelicidade eu ferir alguma sensibilidade de quem quer que seja, desculpe-me antecipadamente. Não é a intenção do trabalho. Pelo contrário, é uma lição que nos traz uma reflexão que serve a todos nós, mas principalmente para mim. Outro aspecto importante, a mensagem está alicerçada dentro dos ensinamentos do Espiritismo. No entanto, todos nós sabemos que todo espírita é cristão por natureza, pois o Espiritismo adotou os ensinamentos morais de Jesus como alicerce basilar da sua doutrina. Então, o ensinamento vale para todos os cristãos, tendo em vista que o que o Jesus ensinou não tinha cunho religioso. Jesus não quis fundar uma religião. O que Jesus ensinou serve para toda a humanidade. Então, o que serve para o Espiritismo serve para todos, pois o Espiritismo é ecumênico e alcança todos que seguem Jesus. E, finalmente, por que dessa reflexão neste momento? Bem, a resposta para mim é simples. Estamos em plena época de transição planetária, cujo processo elevará o patamar vibratório do planeta Terra de provas e expiações para um planeta de regeneração. E daí sempre é bom lembrar, e eu vou trazer a fonte para não dizer que é uma lembrança de cunho pessoal. Leiam na Gênese, no capítulo 18, os tempos são chegados, no item 27, que fala sobre a geração nova, porque lá está escrito, para que a terra seja
feliz deverá ser habitada por pessoas que somente praticam o bem, encarnados e desencarnados. Havendo chegado o tempo da grande transição que se verifica, é o momento que nós estamos vivendo, aqueles que praticam o mal pelo mal serão excluídos, serão exilados e serão substituídos por espíritos melhores que farão reinar na terra a justiça, a paz e a fraternidade. Então, meus queridos irmãos e amigos, está havendo uma seleção de quem fica e de quem sai. Queremos ficar? Queremos? Então vamos para a nossa reflexão. E vamos começar lembrando os compromissos e as coisas que são básicas. Como sabemos, somos espíritos com letra maiúscula, milenares, endividados. Estamos na Terra, um planeta de expiação e provas para evoluirmos, aprendendo e quitando nossas dívidas, que segundo os orientadores espirituais, não são de pequena monta. Como sabemos, Deus, o nosso Criador, é soberanamente bom e justo e quer o melhor para os seus filhos. Embora nas suas leis haja rigorismo de aplicação, portanto, a lei de progresso é o nosso maior desafio pessoal e intransferível. Entretanto, Deus, com a sua imensa misericórdia, proporciona aos filhos a melhor oportunidade de evolução possível. Então, está tudo coordenado, não existe nenhum caos, tudo está sob controle. Como sabemos, nada é por acaso. E nesta linha de raciocínio, nós nos tornamos cristãos e muitos espíritas por opção existencial. E onde nós fizemos isso? Nos nossos projetos reencarnatórios. Não sou eu que digo. Está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 6, questões 258 e seguinte, onde está escrito: ele, o espírito, escolhe de acordo com a natureza de suas faltas a encarnação que leve à expiação destas e ao progresso que deseja mais depressa possível. Portanto, neste contexto, nós desejamos sermos cristãos, nós desejamos sermos espíritas, trabalhadores da última hora, e para isso estamos no corpo de carne. E nós sabíamos o que nós iríamos enfrentar, o que nos esperava aqui? Certamente que sim. Certamente que sim, é um planeta de expiação e provas, mas vamos ser ajudados por Emmanuel, no prefácio do livro Conduta Espírita, de Chico Xavier com André Luiz, quando nos diz o seguinte: abraçando seguir Jesus, pedes a cada passo orientação para as atitudes que a vida te solicita. E não é? As nossas orações têm muita súplica. Certa feita, Jesus disse ainda: quem me segue, siga-me. E noutra circunstância, quem me segue não anda em trevas. Reconhecemos assim que não basta admirar o Cristo, não basta divulgar-lhe os seus preceitos, os seus ensinamentos. É imprescindível acompanhá-lo, praticar os seus ensinamentos para que estejamos na bênção da luz. Quem admite a condição de cristão, de espírita, deve atender-lhe às indicações. E quem assim procede,
em parte alguma sofrerá dúvidas e estará em sombras. Esses alertas também estão lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora, no item 5, Obreiros do Senhor. Vejam como tudo é atual, e isso já tem mais de 150 anos, essa doutrina. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Estamos no tempo. Ditosos serão os que houveram trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e com caridade. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que a obra não sofresse dano. A mesa está servida. Mas tem mais alertas, tem mais justificativa, tem mais compromissos. Do livro Fronteiras da Nova Era, de Sueli Caldas Schubert, 2013, editora EBM, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, há uma passagem lá pelas páginas 439 e 440, em que numa reunião que estava presente Bezerra de Menezes, compareceu Francisco de Assis, o nosso amado pobrezinho do amor, que nos disse o seguinte: Jesus acena-nos com a sua misericórdia, convidando-nos à luta na sua seara de sacrifícios. Ninguém espere gratificações pelo trabalho a executar ou um regime de exceção no programa depurativo porque passa o nosso planeta. A contribuição é pessoal e é valiosa em forma de dedicação ao dever e renúncia ao egoísmo destruidor. Não recalcitremos os testemunhos, diz o nosso amado Chico de Assis. Uma existência sem sacrifício e sem abnegação é uma viagem sem gratulação íntima para um país da fantasia, demonstrando total falta de significado, pois não existe este país da fantasia. Então, meus queridos, este é o clima, este é o compromisso e estas são as justificativas para que nós tenhamos condutas saudáveis ao optarmos por seguir Jesus. E vamos a elas, vamos às condutas saudáveis, extraídas do livro Conduta Espírita de Chico Xavier com André Luiz, pensamos algumas perante nós mesmos. Por exemplo, devemos fugir de nos julgar superiores somente pela condição de sermos cristãos, de podermos dizer que estamos seguindo Jesus. Não é a condição que exalta o trabalhador, mas sim o comportamento moral com que a gente se conduz dentro dela. Devemos vigiar as próprias manifestações, não nos julgando indispensável e preferindo sempre a autocrítica ao autoelogio, recordando sempre que a humildade é a maior força de transformação das criaturas. Toda a presunção evidencia afastamento do Evangelho e de Jesus. Render sempre que possível amizade e gentileza, estendendo a tantos quantos possíveis for, mas sem nos escravizarmos ao ponto de contrariar a própria verdade só para sermos agradáveis aos outros. O testemunho é de verdade, é de renúncia, é de sacrifício. O Espiritismo é um caminho libertador. O servidor fiel a Jesus possui na consciência tranquila uma fortaleza inatacável. E perante aos irmãos, aos companheiros, aqueles que convivem conosco,
procurar respeitar as ideias, as pessoas, estejam presentes ou não. Nunca descer ao charco da leviandade que gera a maledicência. Quem reprova alguém conosco ou para nós, de certo nos reprova para alguém. Viu como a gente pode falar de fofoca de forma intelectual? É isso. Todos somos estudantes na grande escola da vida. Perdoar sem quaisquer condições é outra coisa que se impõe. Aqueles que não correspondem às nossas esperanças, direta ou indiretamente, ou mesmo os que nos prejudicam, perdoar sempre. O perdão às almas é luz no caminho. Suprimir toda a crítica destrutiva na comunidade em que nós estamos aprendendo e servindo. A seara de Jesus pede trabalhadores decididos a auxiliar, a se sacrificar, a renunciar. E também na obra assistencial, que deve ser produzida uma vez por semana, uma vez a 15 dias, sempre que possível, cumprir com esta atividade em favor dos irmãos menos felizes, visitando e distribuindo auxílios a enfermos e a lares menos aquinhoados. Quem ajuda hoje, amanhã poderá ser ajudado. Viver em familiaridade respeitosa com todos, desde o servo menor até o responsável e mais categorizado, nos lares, nas escolas, nos hospitais, nos postos de socorro. A humildade assegura a visita contínua dos emissários de Jesus. O trabalho desinteressado sustenta a dignidade e o respeito nas boas obras. Para sermos assim, para fazermos isso, para vivermos felizes, termos paz, coragem, fé, comprometimento, há dificuldades, há obstáculos, há perigos, há escolhas, há riscos. Sem dúvida, muitos. Mas o maior dele, nós vamos ver logo abaixo aqui, o maior deles nós vamos ver. Também extraído do livro Das Fronteiras da Nova Era, de Sueli Caldas Schubert, de outro trecho, uma fala do Dr. Bezerra de Menezes. Ele nos diz, nos dias atuais, veja bem, o livro é de 2013, é deste momento, os cristãos legítimos ainda se constituem em reduzido grupo. Todos serão chamados ao sacrifício de alguma forma a fim de demonstrarem a excelência dos conteúdos evangélicos, considerando-se, por um lado, as injunções pessoais que exigem reparação e fidelidade. Daí ele faz uma pausa e diz assim, todos admiramos e nos emocionamos quando tomamos conhecimento da grandeza dos mártires do passado. E é verdade, nós gostamos de contar essas histórias. Daí ele diz, nada obstante, quando convocados ao prosseguimento do testemunho, nem sempre nos comportamos como deveria, como seria de desejar. E Sueli Caldas Schubert comenta esta fala dizendo, o sacrifício existe, mas pede fidelidade, pede confirmação do sacerdócio pelo exemplo. O exemplo de uma vida saudável. Por trás de todas essas dificuldades, por trás disso que se chama até de sacrifício, há uma chaga. E essa chaga se chama egoísmo. O egoísmo é o pai do orgulho, é o pai da vaidade, é onde se esconde todos os males. E bem evidencia o Espírito Pascal, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, quando diz o seguinte, se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado e se esconderia porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria.
Ficai bem compenetrado disso. E há egoísmo quando o semelhante é esquecido. Quando o pedido de Jesus, tudo aquilo que quereis que vos façam, fazeis aos outros, não é atendido. E uma sociedade egoísta sofre. Quem tem compreensão sabe que a dor é o remédio para a caridade desabrochar, o amor se revelar e o egoísmo desaparecer. Mas não precisa ser só a dor. Pode ser os ensinamentos, pode ser o aprendizado, pode ser o exemplo, pode ser a caridade em movimento. O amor é a grande luz que, se expandindo, a todos envolve, fazendo desaparecer a sombra desse mal que ainda vige, mas não por muito tempo. E daí nós podemos pegar um exemplo, uma leitura, uma reflexão da Joana de Ângeles, com Divaldo Franco, nos esclarecendo sobre o egoísmo. Ela chama o egoísmo de um parasita destruidor, um parasita. Ela diz, observem o ciúme e verão o egoísmo revoltado por não deter a posse. E não é o ciumento que é a posse do outro. Examina a ira e descobrirá o egoísmo contrariado, explodindo. E não é? Detente na calúnia, na maledicência e sentirá o egoísmo em regozijo. Acompanhe a maledicência e tropeçará no egoísmo em jornada de insensatez. E ela termina dizendo, em qualquer crime contra o indivíduo, a propriedade, o povo, as nações, eis o egoísmo por trás de tudo, segurando as rédeas do comando arbitrário. Meditando nisso, vemos que essa doença ainda está em atividade. A gente vê os exemplos agora. Quando nós devíamos estar em recolhimento, quando nós devíamos estar em isolamento, o que leva a essas aglutinações, a esses comportamentos que a gente tem visto ultimamente? O pensar só em si, não pensar nos outros. E fazendo o principal movimento para que a pandemia se expanda. Desse jeito, continuaremos doentes e necessitados de socorro, até que o amor se faça presente em plenitude e a cura ocorra. E os resultados da ação com consultas saudáveis? Existe? Sim, e muitos. Muitos. Se chama a colheita. Sabemos o nosso compromisso, sabemos a causa que abraçamos, sermos cristãos, o dever que nos é imposto e as dificuldades de aplicação desses compromissos, os motivos íntimos e as dificuldades. Fomos alertados, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, a porta é estreita. Sabemos também, entretanto, que os espíritos benfeitores não cessam de trabalhar, pois consideram o trabalho uma felicidade, uma aventura. Então estão sempre junto daqueles que se portam, mesmo nas dificuldades, de forma cristã, de forma positiva, condutas saudáveis. Um exercício interior é fundamental para nós nos libertarmos do orgulho e concluir mentalmente essa condição saudável. É a de nos considerarmos eternos aprendizes. Seguindo a máxima de Sócrates, quanto mais sei, mais descubro que nada sei. E também tomarmos uma postura de que não somos proprietários de nada ou de quem quer que seja, pois tudo pertence a Deus. Nesse aspecto percebe-se o quanto o egoísmo é apegado ao orgulho, já que ninguém tem direito de reter conhecimento, coisas ou pessoas como se fossem suas. Eis o abismo que nós temos que passar. Sentir amor é sentir liberdade do outro e das coisas. Apegos e aprisionamento estão ligados às paixões inferiores. Precisamos ser descobertos dentro de cada um de nós o exercício e o sentimento de amor. As insígnias, já finalizando, as insígnias conquistadas na terra
só vale para as relações sociais primárias da Terra. Nada do que nós conquistar aqui, por mais valioso sob o ponto de vista material, nós levaremos para a erraticidade. Nem o corpo a gente leva. A gente só leva a nossa bagagem de valores, de virtudes, de emoções e sentimentos, bons ou maus. E isso é importante saber neste momento em que estamos em prova, em atitude de sermos selecionados ou não para permanecermos na terra regenerada. Condutas saudáveis, meus queridos. Vamos praticá-las. Vamos praticá-las porque não nos custa nada, somente esforço, dedicação, boa vontade. Este é o nosso recado de hoje. Como todo trabalho, a gente encerra com a oração. Coloquem junto aos seus aparelhos a água para ser fluidificada. Nestes momentos em que estamos refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, nunca estamos sozinhos. Então, esses espíritos benfeitores que estão conosco irão fluidificar as nossas águas e irão nos dar um passe espiritual. Por quê? Porque estar com Jesus é ter certeza que a renúncia será um privilégio para todos nós. O sofrimento glorificará as nossas vidas. A prova dilatará os nossos poderes. O trabalho constituirá título de confiança em nosso caminho. O sacrifício sublimará os nossos impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para a nossa alma. A calúnia nos honrará a tarefa. O mal convocará nossos espíritos para a prática do bem. E o ódio vai nos desafiar o coração ao testemunho do amor. Estejamos com Jesus, pois que, se nós quisermos, Ele sempre estará conosco. Que assim seja.